Queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Juan Vidal, sou professor e estudante das técnicas radiológicas. Na aula de hoje, vamos falar um pouco para vocês sobre urinoma, sua apresentação, principais causas e principalmente o melhor exame elucidativo. Então vamos lá, em relação ao urinoma. Urinomas, eles resultam de uma ruptura no sistema coletor, ou seja, há um extravasamento de urina em qualquer nível. Quando falo para vocês, qualquer nível, pode ser desde o andar superior, pegando os pequenos e os grandes cálices, até o andar inferior, na parte mais distal da uretra. Suas principais causas são traumas abdominais fechados e perfurantes, massas pélvicas, ureterolitise e gravidez. Em relação à tomografia computadorizada, mais precisamente a urotomografia, como ele se comporta, a sua apresentação pode ser subcapsular ou confinadas para o perirenal. E também eles podem habitar a região retroperitoneal e também ocasionar líquido livre intraabdominal. E o exame padrão ouro, o exame mais elucidativo, se chama urotomografia. Para termos um melhor entendimento em relação ao urinoma, vamos voltar um pouquinho atrás. Vamos voltar na anatomia do rim, esse órgão retroperitoneal localizado no andar médio do abdômen, onde temos dois polos, o polo inferior e o polo superior. Temos duas margens, a margem lateral e a margem medial. Duas faces, a face anterior e a face posterior. Ele tem três funções primordiais. Ele tem a função de filtragem, a função de reabsorção e tem a função de excreção. Essas três funções são fundamentais para manter o equilíbrio, ou seja, a homeostase. Em relação à sua anatomia, de fora para dentro, podemos destacar a cápsula externa. Temos o córtex, a parte mais externa do rim, onde viaja as últimas artérias perfurantes renais. Podemos destacar as artérias arqueadas e as artérias interlobulares. Mais abaixo aqui nós temos as pirâmides ou medulas. Entre as pirâmides ou medulas existe a coluna renal. A parte mais afinada, a parte mais inferior das pirâmides é o ápice, que está intimamente em contato com os pequenos cálices através da papila, que é rodeada, circundada pelo fórnix. Nós temos os pequenos cálices, os grandes cálices e temos a pelve renal. Nessa região se localiza o hilo renal. O hilo renal é onde se insinua as estruturas para manter a funcionabilidade do rim, ou seja, artéria, veia, sistema linfático, nervos e ureter. Então essa basicamente seria a anatomia do rim. Vamos ver agora como é que se comporta o rim em relação a uma urotomografia. Então vamos lá. Temos aqui as três fases distintas, bem interessante mesmo. A fase córtico-medular, a fase nefrográfica e a fase excretora. Em relação à fase córtico-medular, podemos observar que há um realce no parênquima renal e você não vê impregnação de meio de contraste na medula. Isso porque as artérias perfurantes renais mais periféricas, conhecidas como as artérias arqueadas e artérias interlobulares, são intimamente em contato com o parênquima renal. Então, numa fase arterial, vai ter um realce, principalmente no córtex. Já na fase nefrográfica, uma fase de 90 segundos, teremos uma homogeneidade em relação ao parênquima renal. E na fase excretora ou fase tardia, o rim vai estar excretando o contraste observado através da urina opacificada momentaneamente. Então, essas três fases são muito importantes, principalmente para a elucidação do urinoma. Então, vamos observar um caso bem interessante de urinoma pós-traumático agora.
temos aqui a imagem pré-contraste. É uma imagem pré-contraste do andar médio do abdômen, porque eu consigo observar os rins, e uma fase pré-contraste, ou seja, sem contraste, onde podemos observar os órgãos isodensos, ou seja, com a mesma densidade de suas estruturas adjacentes. O rim ele é um pouquinho mais escuro, porque ele tem uma aglomeração maior de urina, de água. Observando aqui uma alteração no rim. O interessante é nós sabermos o seguinte: sabemos a anatomia profunda, sabemos a anatomia do órgão a ser estudado, a anatomia, como é que ela se comporta em uma tomografia. Porque nós sabemos a anatomia, saberemos que tem alguma coisa anormal em relação àquele suposto órgão que o médico tem alguma sugestiva patológica. Então a gente consegue observar para continuarmos a investigação. Ninguém está dizendo que é para você saber a patologia, estudar a patologia. Porém, você precisa entender o protocolo, você precisa entender a física, você precisa entender a anatomia, para você entender que ali tem uma coisa anormal. Se você quer estudar a patologia ou não, aí vai de você ser um cara diferenciado ou não. A minha dica é estudar profundamente todos os quesitos para se tornar um cara diferenciado. Voltando ao caso. Então, aqui a gente já consegue observar uma alteração no rim. Isso aqui pode ser uma laceração? Pode. Isso pode ser um hematoma? Pode. Isso pode ser um sangramento ativo? Pode. Isso pode ser um urinoma? Pode. Por isso que continua a investigação, através da administração do meio de contraste. Passamos para a fase córtico-medular. Observamos o parênquima renal todo realçado com pico máximo de concentração. A medula aqui, ó, hipodensa, não chegou contraste ainda nas medulas. E aí conseguimos observar aquela alteração. Pode ser uma laceração? Pode. Pode ser um sangramento ativo? Pode. Temos que continuar a investigação, porque essa imagem ainda não é elucidativa. Vamos para a imagem nefrográfica, onde pegamos o pico máximo de concentração no parênquima, ou seja, o rim ele está homogêneo. Observamos a lesão ela se estende, pegando, habitando aqui toda a região retroperitoneal, parecendo um pseudocisto. Urinoma também é conhecido como um pseudocisto, porém, ainda também não temos a imagem elucidativa. Vimos que temos 3 fases aqui, porém ainda não chegamos a um consenso, não chegamos a um diagnóstico. Agora que vai entrar a fase elucidativa, chamada de tardia ou excretora. Observe a inundação de contraste na região retroperitoneal, habitando a região retroperitoneal. Observem aqui. Então, na hora que o rim estava excretando, a urina que estava aqui, ela então inundou essa região. Ou seja, o contraste que também estava sendo excretado junto com a urina, ela inundou a região retroperitoneal. Então, diagnosticando assim um urinoma, ou seja, um urinoma secundário a uma uropatia obstrutiva por cálculo. Então, a fase elucidativa de uma urotomografia para sabermos se é um urinoma ou não se chama a fase excretora. Precisamos prestar muito bem atenção na fase excretora, por causa que temos diagnósticos diferenciais. Vamos observar agora aqui o diagnóstico diferencial. Pegamos 2 casos distintos, ou seja, 2 entidades distintas, porém intimamente parecidas. No caso A aqui, temos uma lesão aqui no rim, e temos aqui no caso B outra lesão no rim. Não sabemos do que se trata, sabemos a anatomia do rim. Sabendo a anatomia do rim, eu sei que aqui tem uma alteração e sei também que aqui tem alteração. Contraste nele, a administração do meio de contraste, e vamos seguir as fases para podermos chegar numa melhor elucidação. Vamos lá. No primeiro caso, partimos para a fase nefrográfica. Na fase nefrográfica, conseguimos observar esse sangramento ativo formando um pseudaneurisma. Então, nesse primeiro caso, na fase nefrográfica, seria a fase elucidativa, onde conseguimos observar o pseudaneurisma, caracterizando assim em relação à sua contextualidade como o sangramento ativo. Já no segundo caso,
na fase nefrográfica ainda está meio estranha. A gente não tem uma noção do que se trata, não temos aquela imagem tão elucidativa. Vamos continuar então a investigação dos dois casos. Esse caso aqui já foi elucidado. Caso 2, a gente ainda vamos tentar saber do que se trata. Laceração, hematoma, sangramento ativo, urinoma. Então vamos lá. No caso primeiro, a gente fez a fase excretora e vimos que o sangramento ativo já foi metabolizado, ou seja, já excretou o sangramento ativo. Então a fase elucidativa mesmo foi a fase nefrográfica, onde vemos aqui o pico máximo de concentração nos vasos, formando um pseudoaneurisma, então caracterizando um sangramento ativo através de uma grande laceração, onde podemos observar que numa fase excretora já assumiu o contraste, já assumiu o pseudoaneurisma. Então, para fechar o primeiro caso, se trata de uma laceração ocasionando um sangramento ativo, formando um pseudoaneurisma. Caso 2, nós conseguimos observar então na fase pré-contraste duvidosa, a fase com contraste nefrográfica também está um pouco duvidosa, porém na fase elucidativa, que é a fase excretora, a gente consegue então bater o martelo e concretizar que se trata de um urinoma secundário, uma uropatia obstrutiva por cálculo. Então o diagnóstico diferencial é muito importante. Lesões bem parecidas com entidades distintas. Então precisamos prestar muito bem atenção nas fases corretas, nos tempos corretos e principalmente dominar a anatomia. Então seria isso, meus amigos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até as próximas aulas.